Você conhece a história do flautista de Hamelin, certo? O conto de fadas sobre o homem que livrou uma cidade de ratos e, ao ser traído, levou embora todas as crianças como vingança. Mas e se eu te dissesse que por trás do conto de fadas existe uma tragédia real, um trauma histórico que marcou uma cidade para sempre? A verdade por trás do flautista de Hamelin é muito mais sombria e complexa do que a história que nos contaram. Ela envolve migração em massa, recrutadores misteriosos e o desaparecimento real de 130 crianças. Pensando nisso, hoje vamos desvendar as camadas deste mito. Vamos separar o fato da ficção para descobrir o que realmente aconteceu na cidade de Hamelin em 26 de junho de 1284. Por isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal e já pega o seu salgadinho e seu suco de caixinha, porque vai começar mais um Portal Personagem. Nossa primeira parada é na versão que todos conhecemos, imortalizada pelos irmãos Grimm e pelo poeta Robert Browning. A cidade de Hamelin, por volta de 1284, está em colapso, sofrendo com uma praga de ratos que devora tudo. Desesperados, os líderes da cidade fazem um acordo com uma figura enigmática, um flautista com roupas coloridas, que promete livrar a cidade dos roedores em troca de uma grande recompensa em ouro. Ele cumpre a sua parte, com uma melodia mágica ele hipnotiza os ratos e os guia para a morte no rio. Mas quando o flautista volta para cobrar, a ganância fala mais alto. Os líderes da cidade renegam a promessa e oferecem pouquíssimo dinheiro. Furioso, o flautista jura vingança. Ele retorna em um dia simbólico, 26 de junho, e toca sua flauta novamente. Só que dessa vez não são os ratos que o seguem, mas sim 130 crianças da cidade. Ele as conduz para fora dos portões em direção a uma montanha que se abre para engoli-los para sempre. A cidade, agora livre dos ratos, perdeu seu bem mais precioso, que é o seu futuro. Essa é uma história de advertência sobre a importância de cumprir promessas e os problemas da ganância. Mas essa é apenas a lenda. Para encontrar a verdade, precisamos voltar no tempo para as fontes mais antigas da lenda, e é aqui que a história muda completamente. O registro mais antigo que temos é um vitral da própria igreja de Hamelin, datado em cerca de 1300. Ele mostrava um flautista colorido liderando um grupo de crianças. A inscrição no vitral era clara e direta. No ano de 1284, no dia dos santos João e Paulo, 26 de junho, 130 crianças nascidas em Hamelin foram seduzidas por um flautista e perdidas. Um manuscrito do século XV confirma a mesma história e os próprios registros da cidade de 1384 contêm uma nota melancólica. Já se passaram 100 anos desde que as nossas crianças partiram. Percebeu o que está faltando? Em nenhuma dessas fontes originais existe qualquer menção a ratos. A história original não era sobre uma praga ou sobre uma promessa quebrada. Ela é apenas um memorial sobre um evento real e bem devastador para a cidade, que é o desaparecimento de 130 jovens. Então, se não foi magia, o que aconteceu com as crianças? A teoria mais aceita pelos historiadores nos leva a um dos maiores fenômenos sociais da Idade Média, a colonização alemã do leste europeu. No século XIII, a Alemanha enfrentava uma superpopulação e também a fome. Enquanto isso, nobres das regiões como a Boêmia, a Pomerânia e a Transilvânia precisavam de gente para povoar e cultivar as suas terras. Então, para atrair colonos, eles contratavam agentes de recrutamento profissionais, conhecidos como locatores. E a descrição desses locatores é assustadoramente familiar. Eles usavam roupas vistosas e coloridas para se destacar e tocavam instrumentos como flautas e tambores para chamar a atenção nas praças das aldeias. Então, segundo essa teoria mais aceita, o flautista de Hamelin não era um ser mágico. Na verdade, ele era muito provavelmente um desses recrutadores, então ele não roubou as crianças, ele apenas convenceu elas a ir. E também, o termo crianças na época podia se referir aos jovens ou às pessoas mais novas, mas que já podiam trabalhar. A perda de 130 jovens em idade de trabalhar teria sido um golpe econômico e social catastrófico para Hamelin, um trauma que a comunidade nunca esqueceu. A lenda, portanto, nasceu como uma forma de explicar e mitificar a perda de toda uma geração para uma promessa de vida melhor em terras distantes. Outra hipótese liga o evento à infame Cruzada das Crianças, de 1212, um movimento em que milhares de jovens marcharam para o sul. Muitos desses jovens foram alegadamente vendidos como escravos e também morreram pelo caminho. Mas o problema dessa teoria é a diferença de 72 anos entre os dois eventos, por isso não existe qualquer evidência documental que ligue Hamelin a esse movimento específico. Uma outra teoria sugere que o flautista é uma personificação da morte, que as crianças foram vítimas de uma epidemia como a peste negra. O problema fundamental dessa teoria é também a diferença de tempo. Isso porque o evento de Hamelin ocorreu em 1284, enquanto a peste negra só foi atingir o seu pico na Europa entre 1348 e 1350, mais de 60 anos depois. Alguns propõem que as crianças podem ter morrido num desastre natural súbito, como um deslizamento de terra na colina ou um afogamento em massa no rio. Nesse cenário, a figura do flautista teria sido adicionada mais tarde, como uma forma folclórica de dar sentido a uma tragédia. Embora até plausível, essa teoria carece de qualquer evidência geológica ou qualquer documento que suporte. E por último, uma teoria liga o evento aos fenômenos documentados de mania da dança na Europa medieval, em que grandes grupos de pessoas dançavam de forma incontrolável, por vezes até a exaustão ou até a morte.
Nessa hipótese, a música do flautista teria sido gatilho para um episódio de histeria coletiva entre as crianças. E embora intrigante, essa teoria não explica o desaparecimento completo e permanente das crianças e também não possui nenhum vestígio documental. Mas voltando à pergunta, se a história mais provável era sobre imigração, de onde vieram os ratos? E bem, eles só foram adicionados à história quase 300 anos depois, por volta de 1560. Essa adição, no entanto, foi um golpe narrativo, ela transformou a lenda para sempre. Isso porque com os ratos a história ganhou uma moral clara, o desaparecimento das crianças deixou de ser uma tragédia inexplicável para se tornar uma punição justa pela ganância e desonestidade dos adultos. A lenda então se tornou uma poderosa metáfora sobre a importância de honrar contratos, um tema muito importante para a sociedade na época. E foi essa versão com a vingança, a traição e os ratos que se tornou um sucesso global, garantindo que a melodia do flautista nunca fosse esquecida. Uma narrativa que continua a ser recontada e reinterpretada até hoje, seja em filmes da Disney, animações sombrias ou até mesmo como a principal atração turística da própria cidade de Hamelin. E seguindo essa linha, o novo filme de terror, A Hora do Mal, vai trazer uma nova adaptação dessa lenda para os cinemas e está sendo muito bem avaliado. A obra é dirigida pelo diretor do filme de terror Noites Brutais e vai ser protagonizado pela atriz Julia Garner. Mas e aí, você conhecia a origem histórica do flautista de Hamelin? Vai assistir esse novo filme de terror nos cinemas? Deixa aqui nos comentários e também suas sugestões para os próximos vídeos. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho. É isso, um abraço e até a próxima dimensão.